Doutora Adriana, por onde a gente começa? Bom, o Brasil, ele é um dos países, assim, campeões em consumo de procedimentos estéticos no mundo, né? Dos mais variados possíveis. Desde as cirurgias, os procedimentos cirúrgicos, até os procedimentos estéticos e até mesmo o consumo de dermatocosméticos, né? Então, o brasileiro, a brasileira e agora os homens também, eles consomem muito esse produto. É uma questão cultural, mas nos últimos tempos houve uma mudança nesse paradigma, né? Não é só uma questão cultural mais, é uma questão de saúde, porque a medicina vem mudando um pouco o foco de atenção. Antes a medicina era voltada tão somente para o tratamento de doenças. Hoje não, hoje a medicina busca mais a promoção da saúde, do bem-estar físico, do bem-estar psicológico, né? E também da promoção da longevidade. E a medicina estética vem muito agregar nesse sentido, porque faz parte do bem-estar emocional da pessoa estar se sentindo bem, estar com a sua autoestima elevada. E por aí que os tratamentos cosméticos hoje e os tratamentos estéticos buscam isso, né? Tratar essa questão da autoestima da pessoa, de como ela se enxerga e o que ela deseja estar fazendo para melhorar essa autoestima. Então, para isso, existem vários tipos de tratamentos, cirúrgicos, não cirúrgicos. Hoje a gente vai conversar mais sobre os tratamentos, os procedimentos relacionados à estética corporal e à estética da região íntima feminina. A região íntima feminina vem cada vez mais crescendo a busca e a procura por tratamentos nessa região, que vão muito além da simples estética, do simples embelezamento da área, porque também não existe um padrão que deva ser seguido, né? Cada mulher tem sua vulva e cada mulher tem que estar feliz com aquilo que ela tem, mas existem condições que deixam as mulheres insatisfeitas, tanto do ponto de vista estético, como também do ponto de vista da melhora funcional. Tá? Porque existem algumas situações que atrapalham a mulher na vivência diária, quer seja no andar de bicicleta, fazer uma atividade física, ou na própria relação sexual, em que a medicina estética vai interferir, vai intervir e vai ajudar bastante. Eu tenho amigas, né, que comentam muito comigo sobre eu estou numa fase que eu não posso espirrar, que eu molho a calcinha. Né? Uhum. Eu falei, mas por que você não procura, né, um tratamento? Não, eu não sei se eu quero, sabe? Então, eu não sei se é falta de informação, né? Ou de vergonha. Talvez você saiba me explicar melhor, porque eu tenho ouvido muito isso, né? De amigos, pacientes, de clientes que eu venho atendendo, né, acima dos 50 anos, e relatam esse desconforto, né? E não procuram tratamento. Eu não sei, porque tem relação com a falta de informação, sim, com certeza, né? Muitas mulheres acham que só elas é que estão passando por esse problema, não imaginam que outras mulheres possam estar vivenciando coisas semelhantes, então acabam se sentindo envergonhadas e constrangidas de comentar com alguém. Mas na medida que uma mulher vai e conta para a amiga, poxa, eu estava com essa situação de perda de urina na academia, fazia minha atividade física e acabava de perder um pouquinho de urina. Aí eu procurei o meu médico que me informou, que me diagnosticou corretamente, né, a respeito do meu problema. Eu tenho uma incontinência urinária de esforço e me propôs um tratamento diferente, um tratamento não cirúrgico. Existe essa possibilidade, né? Dependendo do tipo de incontinência, do grau de incontinência, você tratar com tecnologias que antes eram exclusivamente usadas na área da medicina estética, como, por exemplo, o laser. O laser antigamente era utilizado só por dermatologista para tratamento e embelezamento. Hoje não, hoje o laser ele é usado também, principalmente na área íntima, para melhora funcional.
E uma das coisas que o laser pode tratar, que o laser de CO2 pode tratar em específico, é a questão da incontinência urinária. Ele pode melhorar bastante essa condição na paciente. Existem outras tecnologias também. Hoje existe uma tecnologia mais recente, que é o campo eletromagnético, que é um aparelho, um equipamento, que promove contrações da musculatura, com o intuito de fazer com que ocorra um fortalecimento daquela musculatura. Ele é um tratamento que pode ser feito corporal, em qualquer grupo muscular do corpo, mas vem sendo muito utilizado também na área íntima quando as pacientes têm essa queixa de perda de urina. É uma fisioterapia que é realizada no assoalho pélvico, não invasiva, né, porque quem já precisou fazer alguma fisioterapia do assoalho pélvico por eletroestimulação, sabe que é bem incômodo, que tem que colocar uma sonda dentro do canal vaginal, que promove eletrochoques naquela região, e então é bem incômodo e constrangedor. Mas não, o campo eletromagnético não, a paciente fica sentada numa cadeira, que parece um sofazinho de casa, super confortável, aquele aparelho estimula o assoalho pélvico dela, as contrações musculares, e é o fortalecimento daquela musculatura. Então, ela numa sessão de 30 minutos, ela chega a fazer mais de 20 mil contrações daquele grupo muscular. Então, é um tratamento muito interessante que muitas pessoas ainda não conhecem. Trata incontinência urinária feminina e masculina também, não é só a feminina, não. Tá? Então, são tratamentos que ainda não são muito conhecidos, mas estão cada vez mais sendo divulgados e que podem ser feitos nessas condições, nessas situações. Nós temos um comentário aqui de que Diga. a Sabrina, quando eu fazia crossfit e puxava a corda, fazia xixi. E depois descobri que tinha outras pessoas também que aconteciam a mesma coisa. Então, isso daí não é a mesma coisa do que a gente está falando, ou é? Ela já tem uma... Não, pode ser sim, pode ser essa incontinência urinária pelo esforço físico, né? A perda de urina pelo esforço físico. Como o CrossFit é uma atividade física muito intensa, geralmente muito maior do que um levantamento de peso mais simples na academia, talvez essa percepção seja maior, porque a paciente pega um peso maior e perde urina. Toda perda de urina, ela deve ser considerada anormal. Ninguém pode considerar uma perda de urina, independente do esforço que esteja fazendo, como algo normal. Não é algo normal. É algo anormal que deve ser tratado, deve ser diagnosticado de forma correta. Para isso existem exames específicos, né? Que o médico vai realizar, né? O estudo urodinâmico para avaliar que tipo de incontinência ela tem e qual o melhor tratamento, qual a melhor condução para aquela incontinência. Tá? Se vai ser um tratamento cirúrgico, se vai ser um tratamento medicamentoso ou se vai ser um tratamento com laser, com um campo eletromagnético, que vai ajudar a favorecer aquela paciente. Doutora Adriana, e normalmente quantas sessões precisa para estar tratando? Se fosse, por exemplo, fazer na máquina, né? E com Bom, todo tratamento ele é individualizado, né? Então vai depender do que cada pessoa, qual a necessidade de cada um. Então não existe uma fórmula geral para todo mundo. Mas geralmente quando a gente indica o tratamento nas máquinas, né? No caso o laser e o campo eletromagnético, a gente associa as duas tecnologias para uma otimização de resultado. Tá? Porque o laser ele vai agir de uma forma e o campo eletromagnético vai agir de outra forma. O laser vai agir lá na mucosa, fazendo uma estimulação para que ocorra uma melhor continência, né, daquela mucosa, da parede vesical e da parede vaginal. E o campo eletromagnético vai levar a um fortalecimento da musculatura do assoalho pélvico. Então são coisas completamente diferentes. Geralmente a gente quando propõe esse tratamento, propõe uma associação das duas tecnologias para otimizar. Aí, no geral, a gente faz 3 sessões de laser, com 8 sessões de campo eletromagnético. Não é um tratamento longo, não. Tá? O campo eletromagnético, para você ter uma ideia, o intervalo de sessões dele pode ser a cada 48 horas. Então, a cada 2 dias, o paciente pode estar fazendo uma sessão.
O laser necessita de um intervalo um pouco maior, de 20 a 30 dias entre uma sessão e outra. Então a gente consegue intercalar os dois tratamentos no período aí de 2 meses, mais ou menos 2 meses e meio, o paciente consegue completar o tratamento dela. E esse tratamento, vale ressaltar, que ele é um tratamento, entre aspas, assim, estético, porque são equipamentos usados pela medicina estética, mas que promovem uma melhora funcional, entendeu? O laser aí vai estar agindo na melhora funcional e o campo eletromagnético também na melhora funcional. Mas você pode usar o laser em outros tipos de tratamento, como também o campo eletromagnético. Por exemplo, aquela pessoa cuja queixa é de gordura localizada na região do abdômen. O campo eletromagnético, apesar de o foco de trabalho dele não ser queima de gordura, ser fortalecimento muscular, a gente sabe que qualquer atividade que você promove a substituição de gordura por massa magra, né, leva a um ganho com a diminuição do volume do abdômen, com aquela queima de gordura. Então, o campo eletromagnético tem esse ganho secundário. Você melhora a região que você vai trabalhar, tá? Oi, você está me vendo? Que eu acho que a internet falhou um pouquinho. Oi. Você... tá falhando. Tá assim, né? Não sei se é... Não sei o que está acontecendo. Mas o campo eletromagnético promove um fortalecimento da musculatura e queima da gordura como consequência, como um ganho secundário daquele tratamento. O laser ele é utilizado na região corporal para tratamento de estria, tratamento de manchas no rosto para tratamento de melasma, rejuvenescimento da área íntima também. Então, todas essas possibilidades existem no tratamento com essas duas tecnologias, com esses dois equipamentos. Vamos fazendo aí, gente. Pode perguntar aí. Aproveita, doutora Adriana. Aproveita que a consulta é gratuita. É isso aí. Vamos aí, vamos perguntar. Tirem todas as suas dúvidas. Então, eu vou falar um pouco assim. Tem alguma pergunta que você queira perguntar? Desculpa, eu te interrompi. Fazer o comentário. Quando eu fui lá no seu consultório, eu vi que tem a cadeira. A cadeira é o campo eletromagnético que você está falando. Isso, é o campo eletromagnético. As pás a gente pode utilizar no corpo, na região corporal, como pode encaixar a pá também na cadeira própria, né? E você fazer o tratamento do fortalecimento do assoalho pélvico. Gente, é incrível. Acho que o doutor Fábio colocou minutos assim no meu braço e deu diferença. Você sentiu a contração como é forte, como é intensa, né? É incrível, incrível. E os resultados são fantásticos também. Tem idade, geralmente, para fazer isso? Ou uma pessoa que já está lá com, sei lá, acima dos 70 anos, qualquer idade. Pode, a gente preconiza que faça a partir do momento que a menina menstrue, né? Então, a gente faz tratamentos estéticos, geralmente lá para os 16, 17, 18 anos. E a idade não tem limite para a idade, para a utilização dessa tecnologia em específico, não. Desde que a paciente não tenha nenhuma comorbidade, nenhum problema de saúde, não use marca-passo, porque como é uma energia eletromagnética, semelhante à da ressonância magnética. Então, pode haver alguma interferência, e a gente faz estimulação da contração muscular, não foi testado, né, mas pode haver alguma interferência, por exemplo, na pessoa que usa marca-passo. Então, por uma questão de segurança, não quer dizer que vá fazer mal, não, mas por uma questão de segurança, em algumas situações a gente evita. Pacientes com doença autoimune e atividade, são pacientes que só fazem algum tratamento desde que o seu reumatologista autorize, né? Se autorizar não tem problema nenhum. Então, pacientes que tenham algum problema de doença pulmonar obstrutiva crônica, que é um pouco mais complicado, esses pacientes a gente prefere não fazer, a não ser que o médico dele autorize fazer aquele tratamento especial. Mas qualquer idade, por exemplo, uma senhora de seus 70 anos de idade, que tenha dificuldades de locomoção, que tem problemas de artrose no joelho, precisa fazer o fortalecimento da musculatura da coxa,
que é a musculatura que dá a sustentação para aquela articulação. Campo eletromagnético, uma excelente opção, ela não vai ter condições inicialmente de fazer uma academia para fazer o fortalecimento daquela musculatura. Então você consegue, é um tratamento fisioterápico também, você consegue promover esse fortalecimento dessa musculatura com campo eletromagnético. Então esse ganho, ele é importante, ele não é só um tratamento estético e funcional. Estético porque se você quiser definir uma musculatura, ficar com aquele abdômen mais tanquinho, musculatura da coxa mais definida, com o bumbum mais empinado, ele se presta para esse tipo de tratamento também, tá? Doutora Adriana, então, uma sessão equivale... peraí, deixa eu fazer aqui. Uma sessão, eu diria que seria quantas sessões... Uma sessão da máquina eletromagnética, quantas sessões seria mais ou menos de fisioterapia? Então, a gente... Cada sessão, você tem, naquele grupamento muscular, você tem 20 mil contrações em 30 minutos. Uma sessão dura 30 minutos. A gente pode tratar mais ou menos uns 2 grupamentos musculares numa mesma sessão. Tá? A gente não indica fazer mais, porque você faz toda uma alteração metabólica, né, no paciente, você não está só contraindo a musculatura, você está estimulando todo um metabolismo, né, e estimulando de uma forma intensa. Então, não vamos exagerar, a gente tem que fazer todos os procedimentos estéticos, eles têm que ser feitos num limite de segurança. Então, esse limite de segurança é tratar 2 grupamentos musculares numa mesma sessão. Então, a gente faz 20 mil contrações. Para um bom resultado numa região, por exemplo, eu quero fazer o abdômen, eu quero melhorar a minha definição do abdômen, diminuir um pouquinho aquela gordurinha que eu tenho aqui, então eu optei fazer o campo eletromagnético. A gente preconiza inicialmente fazer 8 sessões. Com 8 sessões, mais ou menos um mês de tratamento, você tem já um excelente resultado, uma melhora substancial. É lógico, eu sempre falo com todo paciente que procura estética corporal, eu procuro dizer que a estética corporal é um adjuvante, é um a mais, é um start, é uma ajuda que ele vai ter num processo, entendeu? Então ele não pode querer jogar na responsabilidade do tratamento estético tudo aquilo que ele precisa fazer também para ajudar na melhoria que ele almeja. Então, é essencial em qualquer tratamento estético corporal que o paciente vai fazer, que ele esteja envolvido com aquele tratamento. Fazendo o quê? Uma dieta balanceada, perda de peso e atividade física regular. Esse tripé é essencial para qualquer tratamento estético corporal, qualquer coisa que você vai fazer. Os campeões de procura no consultório de queixa, né, em relação à estética corporal, geralmente é gordura localizada, flacidez, celulite e também estrias um pouco menos. Mas gordura localizada, flacidez cutânea e celulite são os campeões. Então, para tratar, existe, lógico, várias possibilidades de tratamento que a gente pode fazer para tratar essas condições, mas precisa que o paciente esteja comprometido com esse tratamento. Porque senão todo aquilo que a gente ganha no tratamento estético, o paciente acaba perdendo. Porque eu faço o tratamento para quebrar a gordura, quando a gente quebra a gordura, todo mundo pergunta isso, eu não sei se alguém chegou a fazer esse questionamento. Para onde vai essa gordura que você quebra num tratamento estético? Para onde vai? Né? Some magicamente? Não. Quando a gente quebra uma célula de gordura no organismo, fazendo um procedimento estético, qualquer que seja ele, tá? Essa célula de gordura libera 2 substâncias. Uma substância vai ser metabolizada e armazenada pelo fígado, que é normal isso acontecer, tá? E a outra substância, ela fica na corrente sanguínea. E ela é uma precursora da produção de energia para as nossas atividades, principalmente para as atividades físicas que a gente realiza no dia a dia, como caminhar, subir escada, pegar peso. Então, essa substância que fica na corrente sanguínea, ela precisa ser recrutada pelo nosso corpo. Ela precisa ser gasta. Então, a gente tem que gastar. Porque se ela fica lá, a gente não gasta, ela fica lá disponível na corrente sanguínea, o que ela faz? Aqui eu não posso ficar. Eu tenho que voltar para o meu lugar de origem. Aí ela volta para aquela célula de gordura
que já se regenerou, só não está cheia de gordura ainda, mas o adipócito ele se regenera. Então ela volta para aquelas células de gordura, vira para o fígado, manda de volta a outra substância que eu quero casar com ela porque eu não vivo sozinha. Se transforma em gordura novamente e acumula naquele mesmo lugar. Então a célula de gordura a gente não mata ela, ela se regenera. Mas ela pode estar cheia ou pode estar vazia. A célula de gordura é uma coisa importante, a gente tem que ter no nosso corpo. É normal e todo mundo tem que ter. Mas ou ela está cheia demais, ou ela pode estar cheia daquela quantidade necessária, suficiente para suas atividades básicas, né? E quando você fala, então, gasta, ela tem que ser gasta, você está falando em exercício físico? Em exercício físico. E... Não existe fórmula mágica. A pessoa tem que fazer exercício físico. Quer fazer tratamento estético para quebrar gordura, para perder celulite, tem que associar atividade física também. Porque senão você... Drenagem linfática, por exemplo, né, para estar Drenagem linfática é uma coisa que ajuda, tá? A drenagem linfática ela não vai eliminar a gordura em si, ela vai eliminar mais o edema, o inchaço, porque muito desse aumento de volume corporal que às vezes a pessoa tem, não é atribuído só à gordura, tem também a questão do inchaço, a retenção de líquido. Então, a drenagem linfática ela vai ajudar mais nessa retenção de líquido, vai eliminar o excesso de líquido. Mas a gordura, ela se quebra dessa forma que eu te falei, são produzidas essas duas substâncias, uma vai lá para o fígado, vai ser metabolizada, a outra vai para a corrente sanguínea, tá? Que são ácidos graxos, ficam livres na corrente sanguínea e vão ser utilizados pelo nosso corpo na produção de energia. Se a gente não gasta essa energia, não utiliza, não recruta o ácido graxo, ele fala bem assim, eu não posso ficar aqui. Eu tenho que ficar armazenado, porque quando ela precisar gastar energia, eu tenho que ser disponibilizado de novo. Aí ele volta para a célula de gordura, puxando a outra substância e transforma em gordura novamente. Não tem solução mágica. Retenção de líquido. Eu chego a apresentar a diferença de 1,5 kg a 2 quilos. De um dia para o outro. Você tem retenção de líquido. Isso pode acontecer por uma série de fatores, né? Às vezes fatores hormonais fazem com que a pessoa retenha um pouco mais de líquido. Então é importante, apesar de parecer um contrassenso, é importante uma ingesta adequada de líquidos. Você tem que beber bastante água, porque seu organismo ele tem que funcionar filtrando tudo aquilo, né? E você tem que procurar fazer atividade física, porque a atividade física é importante no metabolismo linfático, e se houver necessidade, fazer uma estimulação dessa drenagem linfática por meio de massagem. A massagem pode ser manual, ou pode ser feita por equipamento também. Existe possibilidade da gente usar a radiofrequência, que é uma outra tecnologia, né, em pontos específicos, com manobras específicas de drenagem linfática. Então, ela vai auxiliar não só na produção de colágeno, na melhora, porque a radiofrequência é uma tecnologia que favorece muito no estímulo da produção de colágeno, no tratamento da flacidez, mas você fazendo movimentos específicos em áreas específicas, ela vai otimizar a drenagem linfática. Então, às vezes, aquela coisa que é manual, você consegue um resultado melhor usando a radiofrequência, por exemplo, que é uma outra tecnologia. Então, que também é usada no tratamento de estética corporal. É um universo. Quando você começa a trabalhar, você fica encantado. Então vamos recapitular. Não tem um milagre aí, tem um conjunto, né? Não existe um conjunto de ações e a estética, ela vem para favorecer, para facilitar, para acelerar esse processo. Doutora Adriana, e esses cremes, né? Creme redutor, creme... bom, essa infinidade de cremes aí para celulite, que a gente vê no mercado para gordura localizada. Isso. Então, ele vai Tem muita coisa que promete muito, né? Mas o que acontece? A gente tem o maior órgão do nosso corpo é a pele, né? O maior órgão dos mais importantes também. A pele é um mecanismo de defesa do nosso corpo, a nossa pele. Ela impede que agentes externos penetrem no nosso corpo. Então, quando você pensa assim,
que a pele é um mecanismo de defesa, não é qualquer creme que você vai passar que vai penetrar. Não é assim que acontece, entendeu? Então, você não vai conseguir uma redução de gordura, porque você pensa que a pele são várias camadas, né? A pele em si são várias camadas. Até você chegar lá no subcutâneo, onde fica a gordura, o tecido gorduroso, você tem que atravessar uma barreira muito grande. Então, para você atravessar aquela barreira, não é com a pele íntegra que você vai conseguir. A gente consegue, em alguns tratamentos, não com esses cremes comuns. Por exemplo, quando a gente quer que um ativo penetre na pele, a gente tem que provocar essa pele, a gente tem que romper essa barreira. E existem várias formas de fazer isso. Você já deve ter ouvido falar em microagulhamento com drug delivery, em microinfusão de medicamento, quando você usa um aparelhinho para poder perfurar a pele e infundir medicamento. O próprio laser de CO2 com drug delivery, você consegue perfurar a pele e infundir medicamentos. Existe uma modalidade que é muito antiga, que hoje tem um nome mais moderno, de lipoenzimática. A lipoenzimática nada mais é do que a mesoterapia, que consiste em micropunturas na pele, onde a gente infunde uma série de ativos que promovem um determinado resultado naquela região. Pode ser quebra de gordura, melhora da flacidez, melhora da situação vascular, principalmente na região do subcutâneo, quando a gente vai tratar a celulite, né, que é uma gordura localizada e inflamada, a gente tem que melhorar a vascularização daquela região. Então, a gente pode infundir. Então, a pele íntegra, dificilmente você vai conseguir penetrar ativos, você tem que provocar ela. Por exemplo, quando eu quero fazer um clareamento da região íntima, da região da vulva, eu tenho que fazer um preparo daquela pele, eu tenho que extrair basicamente toda a camada córnea, que é a camada mais superficial da pele, que é aquela camada de células mortas, tá? Para que o meu ativo, que é o clareador, que é o agente clareador, consiga penetrar e ter uma ação efetiva. Se eu passar o clareador na pele íntegra, ele não vai ter um resultado interessante. Então, você imagina que esses cremes que prometem muitas coisas, eles não funcionam tão bem assim. Não funciona tão bem assim. Porque a pele, ela é um órgão de defesa, ela não permite essa penetração tão simples e tão fácil. Então, o protocolo é diferente também para cada pessoa, claro, né? Cada um vai... É sempre individualizado. Cada um tem a sua demanda, cada pessoa tem a sua demanda, então cabe ao médico sentar e escutar qual é a demanda daquela pessoa, daquele indivíduo, e tentar alinhar essas demandas que ele tem às possibilidades existentes e à realidade também. Né? Porque às vezes a pessoa chega com uma demanda, um universo muito grande que a medicina estética não vai ajudar. Então, cabe ao médico que trabalha com medicina estética falar bem assim, olha, eu posso te ajudar, mas não agora. Não é hoje que eu posso te ajudar, não é esse tratamento que vai ser a sua solução. Eu acho que você tem que procurar uma equipe multidisciplinar, um nutrólogo, um nutricionista, um endocrinologista, você tem condições associadas que precisam ser vistas, você tem alterações hormonais que te impedem de perder e que te favorecem o acúmulo de gordura numa determinada região. Então, enquanto você não tratar essas condições, a medicina estética não vai te ajudar muito. Então, o médico ele tem que ter esse olhar individualizado para o paciente, não simplesmente falar assim, vou fazer um procedimento, vai queimar umas gordurinhas ali e um mês depois o paciente reacumulou toda aquela gordura que a gente queimou, porque os equipamentos, os tratamentos vão queimar mesmo, mas ele vai voltar, entendeu? Então, a gente tem que, o tratamento de sucesso é aquele que você consegue atingir o objetivo e consegue manter aquele objetivo. Então, se o seu objetivo, por exemplo, numa queima de gordura abdominal, foi perder 5 centímetros de circunferência abdominal, o paciente tem que voltar daqui a um ano no mínimo, com aquela perda de 5 centímetros. Ele não pode ter um reganho, entendeu? De preferência que ele tenha perdido mais ainda, mas ele não pode reganhar. Então, eu tratei aquela celulite, ela não pode voltar um tempo depois. Então, essa pessoa tem que ser acompanhada e tratada todas as condições que estão favorecendo o surgimento e aquelas alterações que ele está tendo.
Então, às vezes, vale a pena o médico que trabalha com medicina estética trabalhar alinhado com outros especialistas para esse sucesso nesse tratamento. Eu achei que celulite não tinha jeito, né, que ela está sempre voltando, às vezes dá uma diminuída aí, ela volta ali para aquele mesmo lugar. Então, eu acho que eu estou condenada a morrer com as minhas. Não, ninguém está condenado. Eu disse não existe mágica, mas existem formas da gente agir e trabalhar. Né? O que a celulite é? A celulite é uma gordura localizada. Tá? Toda região do corpo onde você tem uma gordura localizada, você pode estar certo que você tem ali um processo inflamatório naquela região. Tá? Então, aquela região não está saudável, ela está doente, está padecendo. E tem graus de adoecimento daquela região. Então, você tem graus de celulite. Você tem desde a celulite mais leve, que é grau 1, grau 2, que às vezes é só por um edema, uma má circulação naquela região. Né? Como eu disse, tem um problema inflamatório e tem um fator vascular associado ali. Então, tem uma má circulação naquela região, favorecendo o acúmulo de líquido e aquele aspecto de depressões leves na pele. E você tem o grau mais avançado de celulite, que é um processo inflamatório mais sério, mais severo, onde ocorre a formação de traves de fibroses, de um tecido duro que repuxa a pele para baixo. São aquelas depressões mais profundas. Então, o que você preconiza no tratamento, naquela região ali? Você tem que melhorar a circulação, você tem que queimar a gordura e, por vezes, quando é uma celulite que já tem aquelas traves de fibrose, você tem que quebrar aquelas traves de fibrose. Então, existe um tratamento que se chama Gold Incision, né, o nome mais moderno, mas nada mais é do que uma subincisão. Você insere uma agulha, lógico, faz uma anestesia local, insere uma agulha própria, ela é tipo um estiletezinho na ponta, em que você vai, no subcutâneo, quebrar aquelas traves de fibrose. Então, você conseguiu quebrar aquelas traves de fibrose, o seu tratamento vai ser mais eficaz e aquela celulite não vai voltar, aquele aspecto de celulite não vai voltar. Desde que você esteja fazendo uma dieta adequada, não esteja usando alimentos que fazem com que você tenha uma retenção hídrica, esteja praticando atividade física, que vai fazer com que você não acumule gordura naquela região de novo. Então, o tratamento estético para celulite funciona sim, tá? Tem gente que... Mas tem que ter aquele compromisso, aquele comprometimento. Né? Eu vou fazer um tratamento para celulite e vou tomar refrigerante. Aí não dá. Aí sua celulite vai voltar. Tá? Porque a gente sabe que o... Oi? Mesmo se for o Guaraná o zero. O problema são as bebidas gaseificadas. Elas favorecem o surgimento da celulite. Tá? Pode ser água com gás. Favorece o surgimento de celulite. Olha, gente, que tristeza. Então, não é a melhor coisa, não. Vamos tomar água normal que hidrata melhor. Água com gás, água tônica, essas coisas assim, favorecem o surgimento de celulite. Doutora Adriana, então, eu lembro que quando a última vez que a gente conversou, vocês estavam trabalhando sobre um projeto de implementação, né, de alimentação com isso. Já está funcionando? Nós ainda estamos implantando esse projeto, tá? Que visa, primeiro, uma avaliação inicial da paciente, né? Porque nós trabalhamos essencialmente com mulheres. Então, a gente faz uma avaliação inicial dessa paciente, são feitos vários exames, avaliação do perfil hormonal dela, de toda essa situação de tireoide, de hormônios tireoidianos, de tudo aquilo que pode estar atrapalhando o metabolismo dela. Então, ela é medicada e orientada a fazer esses ajustes, as suplementações necessárias. A gente faz a avaliação por meio de bioimpedância, tá? Porque o paciente ele tem que ter consciência do próprio corpo, do que está acontecendo, porque nem sempre uma pessoa que tem um peso dentro do normal, você pode considerar ela uma pessoa assim, eutrófica, normal. Existem obesos de peso normal. Tá? Existem pessoas que quando você... Eu já passei por isso. Passou por isso. Passei. Então, eu tive
Quando você faz a bioimpedância... 55 Pode falar. quilos, 37% de gordura. E Então, assim, zero músculo. então, massa magra, zero músculo, né? Era negativo a massa magra. Então, você é considerado na bioimpedância um obeso, apesar de ter peso normal, de ter índice de massa corporal normal. Então, a gente nem avalia mais tanto o peso sozinho ou índice de massa corporal. Você tem que avaliar por meio de bioimpedância. Aí você tem realmente um parâmetro da condição corporal, de gordura, de massa magra, de água corporal daquele paciente. E a gente começa a trabalhar nesse sentido, orientando uma dieta adequada, orientando a prática esportiva. E se o paciente assim desejar, a gente pode dar o start, que é aí que a medicina estética entra, né? Fazendo a associação de tecnologias que levam à quebra da gordura localizada. Então, o paciente sente um incentivo, entendeu? Quando você faz... por exemplo, quando a gente associa o ultrassom multifocado, tá, com a radiofrequência e com o campo eletromagnético, que o paciente vê que as suas medidas enxugam, ele fica empolgadíssimo. Ele, poxa, eu tô tendo visualmente uma melhora, então eu quero manter. E por meio da bioimpedância, quando a gente consegue essas mudanças corporais, consegue um aumento da massa magra pelo campo eletromagnético, que o paciente vê que ele teve algum ganho na bioimpedância dele, ele segue daí para frente com todas as medidas que ele precisa para manter ou para melhorar ainda mais, tá? Porque eu falo que o tratamento estético, principalmente que visa o tratamento da gordura, ele não é um tratamento para perder peso. Você não consegue perder peso com tratamento estético. Você consegue com a associação do tratamento estético, mais a dieta balanceada, mais atividade física, esse ganho. Aí você consegue. Mas o tratamento estético sozinho, você não perde peso. Eu falo isso com todo paciente. Mas às vezes a gente pega assim, aquele que chega na urgência, né? Tá sobrepeso, preciso viajar, vou para Grécia daqui a um mês. Preciso entrar num biquíni e sair nas fotos maravilhosa. A gente até consegue alguma melhora, né? Mas se o paciente não se comprometer, ele perde. Eu tive uma paciente que era exatamente esse caso. Era uma viagem, preciso urgente de uma melhoria. A gente conseguiu reduzir 8 centímetros em um mês, 8 centímetros da circunferência abdominal dela. Mas a paciente acabou reganhando tudo, porque era restaurante, vinho. Então, aquelas outras medidas que a gente orientou no sentido dela manter aquele ganho que ela teve com o tratamento estético, ela não manteve e assim ela acabou perdendo o tratamento dela, infelizmente. Estou aqui com a Roberta, ela está falando, eu tenho 62 quilos e nada de músculos, toda flácida. Ela tem um corpo lindo, de verdade. Uhum. Tem um corpo... Uhum. Não sei se ela está no Rio de Janeiro ou se ela está em Nova York. O que ela pode fazer uma vez que ela não está aqui né, em Vitória, Vila Velha? Qual é o procedimento? Bom, ela tem que procurar uma estética, mas qual é essa máquina? Qual é o nome? Bom, primeira coisa que ela tem que fazer é a bioimpedância para saber qual é a real condição corporal dela. Tá? Essa é a primeira coisa que ela tem que saber. Dá um choque na gente. Quando a gente faz uma bioimpedância, eu estou falando isso porque eu fiz. A gente comprou o aparelho de bioimpedância, eu fiz a minha, fiz das minhas filhas, que são magérrimas, e eles estão assim. Eu ia me cuidar, porque depois que então, eu fiz... assim, eu falei, uma das minhas filhas, eu falei assim, nossa, você é desnutrida do ponto de vista muscular, né? Porque você tem zero musculatura, né? Não tem gordura, mas também tem zero musculatura. Então, ela precisa procurar uma bioimpedância para avaliar a situação dela, né? Avaliar a situação clínica dela, como ela está, se existe algum fator que esteja atrapalhando nessa composição corporal dela, se ela precisa fazer suplementação de algum tipo de nutriente, isso é muito importante, tá? Porque para a gente fazer músculo, a gente precisa de nutriente. Tá? O músculo ele não se forma sozinho. Tá? Por isso que é importante a questão multidisciplinar ou você olhar o paciente não como uma coisa só, não como um problema. Então,
não é só a medicina estética que vai resolver, não é só eu botar ela no aparelho de aumentar a musculatura que vai resolver. Ela tem que ver tudo que está por trás da questão dela não estar tão bem, dela ter essa flacidez, zero músculo. Está faltando nutriente que ajuda a formar esse músculo? Então vamos repor isso? Vamos ajudar ela hormonalmente falando, porque você me falou que ela é uma paciente, uma senhora de 62 anos, né? Uma mulher jovem, linda de 60 quilos. Não, ela é jovem. Perdão. Então, eu confundi. Então, também tem que ver a questão da idade, a questão hormonal, se está tudo certo, a questão de nutriente. Aí, se ela quiser dar um start, um começo, o campo eletromagnético, existem várias máquinas, né? Eu posso te falar o nome da que eu trabalho, mas existem ótimas marcas no mercado. Brasileira não existe nenhum ainda, são todos equipamentos importados, tá? É tecnologia italiana, coreana, de vários países da Europa. Oi? Essa Sculptra? Não é Sculptra. É outra coisa o Sculptra. Sculptra é outra coisa. Gosto. Essa? Isso, não. Isso daí é injeção, Sculptra é injeção de substâncias que são ativos que fazem com que você tenha uma melhora de colágeno. Eu estou falando do equipamento de força muscular. Então, essa de força... tem uma máquina parecida, mas eu não estou sabendo. Você não está recordando o nome. O meu equipamento é o CM Slim, mas existem vários. A Tesla tem um equipamento, tem outras empresas que têm equipamentos semelhantes a esse, que promovem contrações musculares supramáximas. Tá? Então, ela querendo melhorar essa massa muscular dela, lembrando que o tratamento ele não faz o corpo inteiro de uma vez, ele faz áreas. Então, ela vai trabalhar, inicialmente, o anterior de coxa. Qual é a área mais difícil que ela acha de trabalhar na academia? Eu acho o músculo tríceps do braço terrível para trabalhar e o interno de coxa. São pavorosos para você fazer exercício de academia, né? E você melhorar a condição muscular. Começa por eles. Entendeu? Ela vai enxergar um ganho e vai concomitante fazendo academia, trabalhando outras áreas musculares para melhora do condicionamento dela. Terminou essa região, passa para outra que ela está achando difícil. Tô achando difícil definir o meu abdômen. Faz o equipamento junto com a academia, tá? Não estou dizendo para ela fazer no mesmo dia. O exercício físico, ele pede um intervalo de descanso. Porque toda vez que você faz um exercício físico, quer seja no aparelho, quer seja na academia, né, quer seja no aparelho, campo eletromagnético ou na academia, ele faz uma lesão daquela célula muscular, ele provoca a célula muscular para ela reagir. Ela reage, né, se regenerando. Precisa de um intervalo mínimo para que essa célula muscular descanse e se recupere. Então não adianta você falar bem assim, eu estou fazendo abdominal todo dia e a minha barriga não melhora. Você está fazendo errado, porque você não está dando descanso para a sua musculatura para ela se recuperar e produzir a hipertrofia muscular. Então, são uma série de coisinhas assim que a gente tem que observar e tem que orientar. E a medicina estética não é o fazer por fazer o procedimento. A gente tem que ter esses conhecimentos de fisiologia também do organismo para a gente orientar o paciente da melhor forma possível para que ele tenha o ganho que ele almeja com aquele tratamento estético. Mas a gente pode trabalhar um grupo de cada vez, né? Na academia. Pode trabalhar até na academia, quando você trabalha com personal, o personal geralmente monta uma série de exercícios para você. Na segunda, você trabalha membro superior e abdômen. Na terça, você trabalha membro inferior e glúteo. Na quarta, você volta a trabalhar superior e abdômen. Ele faz isso propositalmente, justamente porque você precisa ter esse intervalo de descanso daquele grupamento muscular. Então, por exemplo, você, Sheila, foi hoje lá no consultório, trabalhou o seu abdômen no campo eletromagnético. Saiu de lá, você quer ir para academia. Legal, você pode ir para academia. Trabalhe perna e bumbum. Não trabalhe abdômen naquele dia. Deixa para trabalhar o abdômen no dia 48 horas depois. Deixa um períodozinho de descanso para sua musculatura recuperar e seu músculo regenerar e produzir a hipertrofia que ele precisa. E toma os nutrientes que você precisa de base para poder produzir o músculo.
tá? Porque se você não tiver nutriente, não adianta. Você só vai lesar e não vai produzir nada. Você tem que ter os nutrientes por trás. Esse nutriente, no caso, seria proteína. Você tem que ter uma quantidade de proteína? Você tem que ter um bom aporte proteico, você tem que ter determinados aminoácidos que são importantes na formação, na regeneração daquele músculo. Você tem que ter substâncias que são tidas como cofatores de reação celular. Por exemplo, o magnésio é uma substância importantíssima, mas não é para sair tomando magnésio ou tomando a revelia, não. É se houver necessidade de suplementar, se você tiver baixa dessa substância. Tá? O magnésio é uma substância importantíssima como cofator em várias reações celulares no nosso corpo. Então, é importante você dosar o seu magnésio. O magnésio está ok? Beleza, suas reações estão em dia. Se o magnésio está baixo, opa, vou precisar suplementar o magnésio para que as minhas reações celulares sejam adequadas e que eu consiga produzir a musculatura, consiga produzir um bom colágeno, se o meu tratamento estético visa a produção de colágeno, entendeu? Então, não é sair injetando, por exemplo, encher o rosto de ácido hialurônico para poder preencher e tal, bioestimulador, hidroxiapatita e vou ficar com 20 anos. Não, você tem que ter os fatores. Se você está fazendo um bioestimulador de colágeno, que pode ser no rosto, pode ser no corpo, você tem que ter os fatores associados por trás para que o seu organismo realmente produza esse colágeno. Você está instigando o organismo a produzir, botando uma substância que vai fazer o organismo reagir e produzir. Mas você tem que ter os cofatores que te fazem produzir mesmo. Se você tiver pobreza desses cofatores, você está gastando dinheiro à toa, porque não vai produzir. Não adianta, pode injetar quilos de bioestimulador que você não vai produzir uma resposta satisfatória. Tá? Então, não existe milagre, a gente tem que trabalhar com bastante consciência e enxergando o paciente como um todo, individualizando cada paciente. Doutora Adriana, e tomar colágeno, tanto o comprimido quanto o pó, né, misturado no suco? Não é colágeno de supermercado, esse daí não funciona muito bem, não. Você tem que procurar um bom produto, tá? Um produto de farmácia ou um produto manipulado, entendeu? Uma boa indicação, uma concentração que seja, assim, bacana. Ajuda a suplementação de colágeno, sim. É um fator a mais que vai te ajudar. Não é na prateleira do supermercado, não sei se é diferente do supermercado aqui no Brasil, né? A qualidade dos produtos aí é bem diferente. Pode ser que você encontre produtos... Eu estou em Vila Velha, eu estava pensando daqui. Aqui nas prateleiras do supermercado de Vila Velha, você não vai encontrar um bom colágeno para tomar, não. Você vai estar gastando dinheiro. Sem ter uma resposta não, aqui na bacana. Farmácia. Oi? Na farmácia de manipulação. Aí na farmácia de manipulação, o seu médico pode prescrever uma suplementação com colágeno e com outros fatores também que ajudam nessa melhor na suplementação e na melhor produção do seu colágeno. Aqui não é só o colágeno em si, são outros cofatores que te ajudam e fazem estimular essa produção sua mesmo. E a própria produção de colágeno, ela varia muito com a idade. Né? O envelhecimento dificulta essa produção, tá? Então a gente tem que ter assim a honestidade de falar, né, com o paciente que a resposta dele aos estímulos que a gente está dando pode não ser a mesma resposta do que um paciente 10 anos mais jovem, 20 anos mais jovem. Então eu não posso querer fazer uma senhora de 70 anos acreditar que eu estou fazendo um tratamento, quer seja por injeção, uso de bioestimulador, equipamento, que ela vai ter aquela mesma produção de colágeno que uma mulher de 30, 40 anos. São organismos diferentes, são respostas diferentes. Vai ter uma resposta? Vai ter uma resposta. Mas não pode esperar a resposta de uma paciente 20 anos mais jovem. São respostas diferentes. Isso serve para qualquer tratamento estético.
tá? Desde preenchimento, bioestimulador, estímulo de colágeno usando ultrassom macro e microfocado, ultrassom usando radiofrequência, laser de CO2, para qualquer tratamento estético. O resultado vai depender muito da idade também. Resultado sempre tem, mas você tem o fator idade que às vezes influencia um pouco na expectativa do paciente. Então, a gente tem que trazer o paciente à realidade, a expectativa dele é trazer a realidade. A Jaqueline está falando aqui, até porque não adianta usar colágeno e não comer a quantidade adequada de proteína no dia. Né? Pois é, você tem que ter uma alimentação adequada, não adianta você só suplementar. Você tem que se alimentar bem, você tem que ter uma boa noite de sono, você tem que estar com sua psique, o seu psicológico bacana, não adianta você estar estressado, totalmente desestruturado, que nada no seu organismo vai funcionar bem. Então, é uma série de fatores que influenciam na nossa produção de substâncias boas para o nosso organismo, como colágeno, uma delas, né? Então, a gente tem que estar bem como um todo, alimentando bem, praticando atividade física, mentalmente legal, entendeu? Tomando suplementação quando necessário, daquilo que for necessário. E também, por que não, fazendo intervenções estéticas pontuais que se fizerem necessárias, né? Excelente. Bom, lembrando, mais uma vez, que não existe milagre, né? Não existe milagre, existe todo um conjunto. Caminho fácil, o caminho curto. Não existe caminho. O caminho curto não existe para nada. A gente acabou não falando nada ainda de estética íntima. Não sei se as meninas estão envergonhadas. Oi? Agora, eu acho. Não sei quanto tempo que está faltando. Nós temos 7 minutos. 7 minutos. Nossa, então eu vou fazer assim, um resumão de possibilidades assim, dentro de estética íntima. Né? Muitas pacientes têm muita dificuldade de falar sobre a questão íntima, né? Às vezes tem questões que incomodam muito, e isso é muito individual. Aquilo que incomoda você pode, para mim, não fazer diferença nenhuma. E aquilo que me incomoda pode ser absolutamente normal para você. Então, a gente sempre tem que estar com o olhar atento e ouvir a demanda individual de cada paciente. Jamais uma pessoa vai chegar no meu consultório, eu vou fazer um exame da região íntima dela e vou apontar, olha, nossa, Deus do livre, sua vulva está escurecida, está manchada, ou então, nossa, você tem uma hipertrofia de pequenos lábios. Jamais vou fazer isso, porque as situações, elas têm que incomodar aquela pessoa, entendeu? Então, existe no âmbito de estética íntima e de tratamento funcional, tudo que você pode fazer para a face e para o corpo, basicamente, você pode fazer na região íntima. Então, se você pensar em bioestimulador de colágeno com hidroxiapatita de cálcio, pode. Preenchimento com ácido hialurônico, pode. Peeling, pode ser químico, pode ser físico, o uso de substâncias clareadoras para melhorar a tonalidade da pele, você pode fazer. Desde também cirurgias a laser, que você pode fazer para melhorar aquela paciente que tem uma hipertrofia, um aumento muito grande de pequenos lábios, que levam um incômodo, pode incomodar na hora de andar de bicicleta, pode incomodar na hora de ficar sentado, usar uma roupa apertada, isso pode doer. Pode incomodar na própria relação sexual, na hora da penetração, aquela pelinha vai sempre repuxar e vai machucar. Então, você pode fazer redução dos pequenos lábios com cirurgia laser, que é uma cirurgia, assim, praticamente indolor, a recuperação é excelente. Fazem, veem que com 2, 3 dias elas já estão trabalhando normalmente, não é uma cirurgia incapacitante. Muitas vezes é possível até fazer menores, é possível fazer isso a nível ambulatorial. Oi? Eu falei que é possível fazer esses procedimentos de cirurgia a laser ambulatorialmente também, quando é um procedimento pequeno. Com relação a grandes lábios, com envelhecimento, pode ser que eles fiquem um pouquinho, ou com emagrecimento excessivo, né? Pode ser que eles fiquem um pouquinho mais murchinhos.
Então, existe possibilidade de fazer redução a laser dos grandes lábios, preenchimento com ácido hialurônico para melhorar aquele aspecto. Então, existe uma infinidade de possibilidades dentro da estética íntima de tratamentos que melhoram a autoestima da mulher, comparada com alguma situação, alguma condição, lógico. Oi, você ouviu ou falhou muito aí? A internet não está ajudando. Vou estar picotando um pouco. Mas deu para a gente entender. Tá, acho que nós vamos ter que fazer uma live só para falar sobre estética íntima. Vamos sim, vamos sim. Porque tem muita coisa para falar. E tem muita gente que tem vergonha, muita gente que gostaria de fazer e não sabe que pode fazer, né? Não sabe nem das possibilidades, né? Doutora Adriana, muito obrigada. Eu que te agradeço, foi um prazer falar com você de novo, estou à disposição sempre que você quiser. Qualquer dúvida que surja aí, de alguém que queira entrar em contato, me manda um directzinho, pode tirar alguma dúvida. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser mandar um direct, fazer contato, a gente pode tentar esclarecer. Estou à disposição. Mas aí já temos aí, pessoal. Vamos fazer uma live só de estética íntima agora. Só de estética íntima, que tem muita coisa boa, muita coisa bacana. Vamos falar, sim. Vamos falar mais sobre menopausa também, que ainda tem muita gente que precisa ouvir. Não, menopausa é um assunto que não cessa, né? Menopausa é dar pano para manga, dá para conversar muito sobre. As dúvidas são muito frequentes e... Por mais que a gente está falando, muita gente que precisa ouvir sobre isso. E é uma condição que todas nós mulheres vamos passar, mas dia menos dia, todas nós mulheres vamos entrar na menopausa. Então a gente tem que realmente falar sobre menopausa, se esclarecer e saber que você pode ter qualidade de vida mesmo estando na menopausa, que a menopausa não é o fim. Né? Desde que a gente cuide, desde que a gente procure esse bem-estar, a menopausa não é o fim. Obrigada mais uma vez. Que isso, um abraço enorme, eu que agradeço, tá bom? E estou aí sempre à disposição. Tá. Beijo enorme para você. Espero te ver em breve. Tá, tchau. Tchau.